pessoal, eu sou a professora Rebeca e venho aqui tratar das estruturas de aço no dimensionamento de ligações com solda. Eu vou fazer um exercício que o enunciado está apresentado a seguir. Bom, o enunciado, ele é um enunciado comum para 3 possibilidades de solda, certo? Então, a gente tem ali que se quer fazer ligação de 2 placas formando um perfil T e que essa placa, então, em forma de T, vai estar sujeita a uma tração axial de 40 kN. Então, está indicado que essa ação axial é uma carga característica de uso. Eu devo conhecer a solicitação de cálculo, certo? Então, a partir disso, tem que se aplicar um coeficiente ponderador sobre essa ação. O coeficiente ponderador está apresentado na tabela 1. Aqui na tabela 1, as ações variáveis em combinações normais de uso recebem um ponderador de 1,50. Corresponde a uma ação de 60 kN, certo? Então, só para deixar aqui bem destacado, este parâmetro veio da tabela 1 da norma. Bom, essa ação ela vai ser considerada nas 3 possibilidades de solda. O processo de solda está indicado como arco elétrico com eletrodo revestido. Todos os processos que a gente analisou são do tipo arco elétrico, né? Então, o que diferencia, o que define este processo, na verdade, é que ele será de eletrodo revestido. As chapas que se quer conectar, então, elas são de aço ASTM A36. E a solda vai ser justamente nessa região aqui, certo? Eu tenho 2 chapas separadas que precisam virar uma única peça. Bom, então, vamos estudar a primeira forma de solda por entalhe com penetração total. A gente precisa entender como vai ser essa ligação. Então, a opção A justamente seria uma solda aqui. E se eu fosse ver essa ligação de um outro ângulo, onde que tá a solda? Ela tá aqui, ó, certo? Então, a opção A de penetração total seria representada dessa forma. E aqui a gente tem a espessura dessas chapas, que é 12. Então, a gente tem as medidas nas 2 direções dessa solda. Lembrando que penetração total, então, vai atravessar completamente a peça, por isso eu posso tomar como referência essa medida de 12 milímetros. Então, o que eu devo fazer agora é verificar na tabela 8 quais são as exigências dessa ligação em termos de resistência. Então, as soldas por penetração total, conforme o tipo de solicitação e orientação, elas vão ter uma formulação específica, certo? Então, aqui a gente vai se enquadrar na opção de tração ou compressão normal à seção efetiva da solda. E a única verificação que a gente tem que fazer é em relação ao metal base. Na verdade, se vocês forem observar, ou não precisa fazer nenhuma verificação, ou a verificação é só do metal base, tá? Como que a gente vê a tração? Na verdade, a força de 60 kN, ela está aqui.
Então, a seção efetiva da solda tá aqui. Ela está formando 90 graus aqui a força em relação à seção efetiva da solda, tá? E tá no sentido de tração. Compressão seria o contrário, mas a fórmula ainda é a mesma. Cisalhamento seria se a força estivesse nesse plano aqui. O que vai ser AMB? Aqui mesmo, no enunciado antes da tabela, já está indicado. A AMB é a área do metal base, produto do comprimento da solda pela espessura do metal base menos espesso. Então, a espessura dos metais base aqui são 12 milímetros, certo? E aqui também 12 milímetros. Então, no caso, as duas espessuras são iguais e eu vou considerar o 12. E o comprimento da solda, eu já tinha marcado antes aqui como os 100 milímetros. Então, tá. FY vai ser a resistência ao escoamento do aço metal base. O metal base são as chapas, então o aço é o A36 e o FY deste aço é 250 megapascal. Posso manter essa unidade. E por final, o gama A1, que a gente já utiliza em muitos cálculos em estruturas de aço, vale 1,10 e ele pode ser verificado na tabela 3 da norma. A resistência fica em torno de 272,73 kN. Considerando que esse valor é superior a 60, essa ligação poderia ser feita, então, desta forma. Ela está verificada. É importante, pessoal, que quando a gente olhar as informações na norma, a gente não ignore nada. Então, eu vou chamar a atenção que onde diz penetração total eu tenho um subíndice, então é bom que eu dê uma olhadinha nele. E aqui, no caso em que a gente está analisando, também a gente tem algum subíndice, tá? Então, onde diz penetração total, tem a opção 7. Em emendas soldadas de perfis soldados com espessura de mesa ou alma superior a 50 milímetros e de perfis laminados com mesas de espessura superior a 44 milímetros, deve ser aplicado um pré-aquecimento igual ou superior a 175 graus Celsius. Então, não se aplica aqui, por causa da espessura das chapas serem menores. A observação 5. Nesse caso, quando houver duas classes de resistência de metal da solda na tabela 7, só pode ser usada a classe de maior resistência. Então, isso é o que eu ia indicar, que a gente precisa verificar qual é o metal solda. Mesmo não precisando calcular a resistência dele, a gente precisa ver qual é. E isso é indicado na tabela 7. E a nota 5 da tabela 8 diz que mesmo que tenham vários aços, a gente só pode utilizar o de maior resistência. A nota 6, ela é mais específica do detalhamento da ligação, e eu não vou entrar nela, mas claro, como projetista é importante que sempre se atente a todas as questões. E a nota 9 fala que o valor de gama 1 é dado no item 4.8.2, que é o que a gente já conhece aqui. Então, só para verificar qual é o metal da solda, eu vou na tabela 7. Eu tenho que verificar certo qual é o método, né, o processo de soldagem. Então, eu vou me enquadrar nesta coluna aqui. Eu preciso verificar também qual o grupo de aço que eu estou analisando. Então, a gente tem o grupo 1 de A36 com espessura até 19 milímetros. A espessura aqui é 12, então a gente se enquadra no grupo 1.
Então aqui tem a lista dos aços possíveis. Vai ter a letra E, relativa a justamente esse processo de eletrodo revestido, e logo depois vai ter um número que está relacionado diretamente com a resistência. Então, existe E60 e E70. A princípio, duas possibilidades. Então, a gente já sabe que precisa utilizar o que tiver maior resistência. Agora, em termos de norma, como que a gente sabe qual a resistência do E60 e do E70? Toda vez que for necessário a verificação de resistência, a gente pode ir lá para o anexo A. Então, no anexo A, na divisão A4, metais solda, a gente tem a tabela com os parâmetros de resistência. E aqui diz, todos os eletrodos com classe de resistência 6 ou 60 têm resistência 415, 7 ou 70, 485. Então, neste caso, a gente deve optar por E70, que tem uma resistência superior. Então, é importante colocar aqui também que o eletrodo é E70 e a resistência dele é 485. Na verdade, quando eu digo E70, eu já tô falando que é 485. Eu só tô colocando aqui para que fique bem evidente, tá? Bom, agora verificando a segunda possibilidade de ligação, que seria uma ligação de entalhe por penetração parcial, considerando a mesma necessidade de ligação com a mesma solicitação. Como que isso seria? Bom, a gente teria alguma coisa assim aqui, ó, de forma que isso aqui não iria ocupar todos os 12 milímetros, certo? Não atravessa toda a peça, mas penetra nelas. E aqui é o cordão da solda com os 100 milímetros. Agora a gente não conhece todas as dimensões dessa solda, né? Então eu preciso, com certeza, determinar qual seria essa penetração aqui. Qual é essa penetração mínima? Antes disso, eu só vou voltar lá para a tabela 8 para verificar quais são os requisitos de resistência que eu devo cumprir. Então, aqui, em se tratando de penetração parcial, a gente tem as condições aqui, sendo que a gente vai se enquadrar em tração ou compressão normal, a seção efetiva da solda, assim como antes, certo? E a questão aqui, na verdade, são duas verificações, metal base e metal solda. Reparem que agora surgiu uma verificação em relação ao metal da solda. Reparem que aqui na condição do metal base, a área continua sendo a menor espessura de chapa. O FY, bom, é o mesmo FY da verificação que a gente fez no item A. E o gama 1 também. Então, este valor aqui, ele já é conhecido e vale 272,73 kN, que foi o que a gente fez na etapa 1. A novidade aqui vai ser em relação ao metal solda. Então, o AW está descrito logo antes da tabela 8. E a área efetiva da solda vai ser TW vezes LW. O comprimento é os 100 milímetros, que está aqui. Agora, o TW é o que nós vamos precisar definir, certo? Então, como que a gente escolhe ou como a gente define essa espessura? Então, pessoal, lá na tabela 9, a gente tem espessura mínima da garganta efetiva de uma solda de penetração parcial. Então, essa espessura mínima depende da espessura do metal base, da chapa de metal base. No caso, a gente tem uma chapa de 12 milímetros, se enquadra na segunda opção, acima de 6,35 e até 12,5.
Para esse caso, a espessura mínima da garganta efetiva é 5 milímetros. Então, quer dizer que eu posso adotar um valor de 5 ou acima. Claro que se eu chegar até a espessura 12, na verdade eu vou acabar tendo uma ligação por penetração total. Minha sugestão é que a gente parta do valor mínimo e se esse valor mínimo atender, está adequado. Então, o TW é definido de acordo com a tabela 9. Agora, qual dos valores lá indicados a gente adota é uma escolha de projetista. Então, eu vou partir do valor mínimo, que é os 5 milímetros. Com isso, o AW vai ficar igual a 500 milímetros quadrados. Em relação a FW, bom, a FW também está definido logo antes da tabela 8. A resistência mínima à tração do metal da solda obtido na tabela A4. Então, lá na tabela A4, a gente pode escolher qual dos dois. Por quê? Porque se vocês observarem lá na tabela 7, existia a possibilidade de a gente escolher o E60 ou o E70. A gente acabou escolhendo o E70 antes porque era uma obrigatoriedade da ligação por entalhe com penetração total. Mas na condição de penetração parcial não aparece a nota 5. Então a gente poderia escolher o aço, o metal solda de resistência menor, que no caso aqui é o E60, visando então a economia. Se olharem lá naquela tabela, o E60 tem resistência a 415 megapascal. Por final, falta o gama W1. Entretanto, tinham notas que a gente não observou aqui na tabela 8, a nota 9 e a nota 10. A nota 9 é referente ao gama A1 e a nota 10 é referente ao gama W1. O valor de gama W1 é igual a 1,5 para combinações normais, especiais ou de construção e igual a 1,05 para combinações excepcionais. Então, aqui a gente vai se enquadrar no primeiro caso, então 1,25, isso está dado no item 10 da tabela 8. Então, fazendo este cálculo, a gente vai obter uma resistência de 99,6 kN. Esse valor, pessoal, ele é superior aos 60 kN de solicitação, então isso está ok, certo? Então, pessoal, as opções de entalhe com penetração total e parcial foram analisadas e eu deixo um próximo vídeo com a análise da ligação por filete, certo? Espero que eu tenha contribuído até então.